Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, o presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Um pedacinho do Maná dos Céus que o presbítero Gregório tem falado acerca do ministério pastoral. O ensino da palavra de Deus para aqueles que querem ser obreiro aprovado por Deus. Hoje eu quero começar falando sobre a família pastoral. Vamos primeiro falar sobre a família atual. Este áudio que eu estarei gravando, não sei quanto áudio estarei falando sobre a família pastoral, mas eu quero voltar a falar somente sobre um lar, de uma família constituída por Deus. Vamos ler primeiro o livro de Gênesis, capítulo 2, o versículo 19, 20 e 21 por enquanto. Está escrito assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou, e toda a alma vivente, isto foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todos os gados e aves dos céus, e todo o animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Muito bem, amados. Com base nessa leitura, quero iniciar falando sobre a família. Quero primeiro falar sobre casamento. O casamento e o lar são as mais básicas de toda a instituição humana, amados. Nós que estudamos a palavra de Deus e que pesquisamos muitas vezes para trazer mensagem, temos visto que muitos cientistas sociais, bem como os líderes religiosos, concordam que a estabilidade de uma sociedade pode ser medida pela estabilidade dos lares desta sociedade. O pilar que move a sociedade, ele pode ser medida pela estabilidade de um lar. O desejo de escolher uma companheira e estabelecer um lar que seja um lar permanente, parece estar construído dentro do espírito humano ou dentro da sua própria alma. Todas as culturas conhecidas entre os homens, seja ela primitiva ou desenvolvida, tem algum tipo de relacionamento de casamento e vida no lar, uma vida em um lar estabelecido. É um tanto surpreendente, amado, que a Escritura há informações suficientes para todos os divinos princípios da ilustração prática, e não há uma formal apresentação de uma doutrina bíblica de casamento e lar em uma simples passagem bíblica que possa dar-nos esta estabilidade. Ao analisarmos o livro da criação, o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis, descreve a instituição do casamento e do lar na sociedade humana. O livro de Apocalipse, no capítulo 19, prevê o casamento do Cordeiro quando Cristo receber a sua noiva.
ou seja, a igreja. Entre essas duas passagens, há ensino suficiente para conhecermos tudo o que precisamos saber para discutir a mente de Deus sobre esse assunto, sobre o tema casamento. Deus, ele estabeleceu a união no casamento. Ele introduziu o primeiro casal ao casamento. Gênesis 2, versículo de número 22, está escrito assim: e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e a trouxe a Adão. Então Deus, o versículo 21 diz que então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou carne em seu lugar. E da própria costela que Deus tomou do homem, da própria costela que o Senhor Deus tomou do homem, ele formou uma mulher e a trouxe para o homem e apresentou para o homem. E ele impôs sua condição na permanência da intimidade do casamento. Foi nesse dia que Deus estabeleceu o casamento como uma instituição permanente na sociedade. Vamos ver o que está escrito em Gênesis 2, verso 24. E, portanto, deixará o varão o seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aqui mostra-nos a palavra de Deus dizendo que o homem iria unir-se a esta mulher, tornando-se intimamente uma só carne. Mas o que está acontecendo com a família da atualidade? O que está acontecendo com a instituição do matrimônio? O matrimônio está passando, sem dúvida alguma, amados, pela maior pressão e pelos maiores ataques desde a sua criação. Estamos contemplando nos dias atuais muitos lares sendo atacados, muitos lares tendendo a desfalecerem-se. Esses lares têm sido verdadeiros alvos de um ataque maléfico, ataques organizados por um inimigo da nossa alma. Sem dúvida alguma, dos ideais do próprio princípio da criação, desde o princípio da criação, o lar está sendo atacado, amado. Vemos no Éden o inimigo da alma atacar Eva quando ela estava em um momento só, seduzindo-a para pecar contra o Senhor e levando o seu marido a pecar também contra Deus. O inimigo da nossa alma, ele é conhecido como o príncipe das trevas. Também é chamado como Satanás. Isso porque a palavra de Deus afirma: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. O príncipe das trevas, ele quer roubar a tua paz, ele quer roubar a tua felicidade, ele quer matar os teus sonhos e destruir totalmente a tua vida sentimental.
É isso que o Senhor Jesus nos afirma, chamando o príncipe das trevas de ladrão. O ladrão que vem somente para roubar, matar e destruir. Livro de João, capítulo 10, versículo 10. Amados, diletos irmãos, entendemos também que o intento do maligno registrado nas Escrituras não é outro senão a destruição dos lares, a fim de que a Igreja de Cristo e a sociedade venha naufragar-se totalmente, enquanto as famílias, através do desajuste, do desequilíbrio, vêm divorciando-se. Satanás estará conseguindo desmoronar a igreja e a própria sociedade em que vivemos. Satanás não somente quer destruir a igreja, mas ele quer criar uma sociedade totalmente corrompida, uma sociedade totalmente corrupta, uma sociedade onde haja um desamor, onde haja somente trevas e tribulação. A maior parte das grandes e próspera igreja em todas as épocas teve seu início em lares de consagrados homens a serviço de Deus. Conhecemos a história de Abraão. Abraão teve sempre um casamento digno, sempre amou sua esposa, honrou e a respeitou a sua esposa. Então, as grandes igrejas, sempre foi fundamentada por homens que tinham lá consagrados, que eram verdadeiros servos de Deus. E não almejando que isso continue a ocorrer nos nossos dias atuais. O príncipe das trevas, o maligno, ele tem procurado destruir a vida sentimental dos seres humanos. Ele tem procurado infiltrar-se no seio da família. Destruindo a família, ele estará destruindo o grande projeto de Deus, destruindo a igreja de Cristo. Destruindo a família, estará causando grandes problemas para a sociedade, trazendo separações de casal. O lar cristão, semelhante à vida de qualquer servo de Cristo, deve existir para a glória de Deus. Isto conforme nos ensina a santa palavra de Deus, quando nos diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outras coisas qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Então, amados, que nós venhamos compreender, que nós venhamos, qualquer coisa que nós venhamos fazer, até comer, ou que beber, ou fazer outras coisas qualquer, tudo deve ser feito para a glória de Deus. Não é para a glória minha, não é para a glória do ser humano, mas é para a glória de Deus. Quando um casal que namoram, que se conhecem, são jovens, une-se em matrimônio no Senhor, ele antes de tudo procura de comum acordo realizar seu casamento dentro da vontade de um Pai Celestial.
Se o Senhor tomou parte ativa nesse casamento, o lar deve viver todos os seus dias para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Essa família terá uma existência muito bem estabelecida, uma existência abençoada, concordará um com o outro, mantendo bom testemunho, e todos os demais lares que estiverem ao seu redor. Entendemos que esta é a maneira de servir para a glória de Deus. Certamente os filhos que nascerem no referido lar, esses filhos serão moldados de forma a viverem para a glória de Deus. Desde a sua infância já estarão adquirindo ciência sobre a melhor maneira de enquadrarem-se dentro do querer do Todo-Poderoso Deus. Estarão compreendendo que o lar será um lar abençoado. Vemos a história de Timóteo, que a Bíblia nos mostra que desde a sua meninice, foi uma vida maravilhosa que ele teve. A palavra de Deus diz assim, que desde a tua meninice, sobre as sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Segundo Timóteo 3, versículo 15. Se o jovem Timóteo aprendeu a obediência da palavra de Deus, entendemos que fora devido aos ensinos da sua mãe Eunice, que lhe concedeu, amados, desde a sua tenra idade, o ensino da própria palavra de Deus. Portanto, viver para a glória de Deus no ensinamento familiar resume-se naquele lar que sente, amado, profundamente o seu convívio diário à presença do Altíssimo. Aqueles que buscam dentro dos seus lares um convívio profundo com a presença do Altíssimo. Aqueles que respeitam, o casal que se respeita mutuamente, que diariamente vive na presença do Altíssimo, que ao tomarem qualquer decisão, tomam essa decisão junto. Nenhuma decisão será tomada separadamente. E isto trará um resultado para todos os integrantes do lar. Agindo desta forma, podemos considerar um lar ideal, aquele lar que agrada o coração do Pai Celestial. Um lar que estará servindo de exemplo a todos os demais membros desta família. Essa família também possuirá condições morais e espiritual, a fim de conceder ajuda àquele que estiver em franca decadência em ambos aspectos. Muito bem, amados, diletos irmãos, eu quero parar por aqui. Em um outro áudio estarei falando sobre
como criar um relacionamento sadio, um relacionamento abençoado por Deus. Senhor meu Deus, Pai amado, em o nome do Teu amado Filho, Senhor Jesus, eu oro neste momento, abençoando todos os lares, Pai. Estou me aprofundando cada dia mais no ensino pastoral, no ensino ministerial, Pai, falando sobre a família mediante a Tua misericórdia, que não convém ao homem viver só, que o lar é uma instituição divina criada por Ti, desde o início da criação. Por isso eu Te agradeço, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.